seja muito bem-vindo a mais um episódio do Talcast, o Momento de Negócios, é o nosso jornal de negócios, que é produzido aqui na Estácio do Sá de Resende. O Conselho Tal tem essa oportunidade de apresentar histórias de inovação, de negócios e que podem inspirar você também. Se você se sente confortável com histórias dessas e acredita que pode ser inspirado ou inspirar outras pessoas, curta, compartilhe o vídeo e nos siga nas redes sociais, conselho.tal e no YouTube também, Conselho Tal. Eu estou aqui hoje com o Jean, da JR Eventos Exclusivos, e eu queria já começar, Jean, você se apresentando um pouquinho e falando para a gente como é que você entrou nesse universo de buffet para eventos exclusivos, que não é só um buffet, né? É um buffet para eventos exclusivos. Como é que Isso foi aí. isso? Primeiramente, boa tarde, né? Agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui do meu negócio. É, Meu nome é Jean, Jean Azevedo. Eu sou pai de 3 filhos, né? É, Tenho uma família que é a minha base, e sempre gostei muito de cozinhar. Recentemente, eu até fiz um vídeo explicando um pouquinho como é que surgiu toda essa história, de cozinhar. E começou primeiramente com a minha mãe. Na verdade, toda a minha família gosta muito dessa coisa de cozinhar, e eu cresci com isso. Eu fui morar fora um tempo, muito novo, aos 14 anos, e comecei a trabalhar como garçom. E isso me encantou, a questão do serviço me encantou demais. Posteriormente, a gente veio amadurecendo, conhecemos uma pessoa com a qual nós trabalhamos, né? Trabalhei de garçom, minha família toda trabalhou junto com ela, e aí ela incentivou, ela foi embora e acabou incentivando a gente a seguir nesse ramo, e eu me apaixonei. Mas esse então é um negócio de família ou é um negócio seu? Como é que é isso? Não entendi. Não, é um negócio meu, um negócio nosso, sim. A ideia começou comigo e com a minha mãe. Eu tenho uma relação muito boa com ela, com tudo. Meu guia espiritual. Mãe é mãe, né? Mãe é Mãe é mãe, não mãe. tem jeito, né? E tudo eu coloco, tudo eu conto pra ela e surgiu com isso. Ela sempre me apoiou demais, né? Hoje eu tenho a Juliana, minha esposa, que também me apoia demais, mas é um negócio meu e da minha esposa hoje. Bacana. Me diz uma coisa, quando que foi o momento, dentro da sua trajetória, você falou que muito cedo foi para fora, teve a oportunidade de trabalhar com serviço e serviço na área de alimentação, mas voltou e sempre trabalhou com isso, ou teve um momento em que você percebeu, junto com a sua mãe, que, poxa, cabe da gente construir um negócio de alimentação, um negócio para conectar, um negócio para servir. Como é que foi isso? Quando foi essa virada? Foi assim, tanto quando eu voltei de morar fora, morei na cidade de Samar de Cruzeiro, aqui pertinho. Eu era muito novo, eu fui aos 14, voltei com 19, então eu era muito novo, não tinha muita maturidade. Depois eu voltei, arrumei meu primeiro emprego fechado, comecei a trabalhar e tudo mais, só que eu tive sempre esse sonho, de empreender, de ter algo que fosse meu, né? Nós tentamos ali, eu tinha por volta de 22, 23 anos, tentamos alguma coisa, não deu muito certo, era muito imaturo. Essa virada de chave veio mesmo lá por volta de quando eu estava com mais ou menos uns 30 anos de idade, quando essa pessoa com a qual nós trabalhávamos, eu fazia extra com ela foi embora e resolveu oferecer O serviço. abrir essa porta pra gente, né, Pô, que do legal. serviço. Pô, que legal, bacana, hein? Então você já estava dentro de um mercado, já acolheu um mercado que era seu, né, teoricamente. Agora, uma coisa que é interessante, dentro desse mercado e do mercado ao qual você se coloca, né, à disposição, eventos exclusivos. Cara, o que é um evento exclusivo na prática? Às vezes quando a gente fala exclusivo, passa a ideia de exclusão, mas na verdade a ideia ela é bem diferente, né? Exclusivo no sentido de que aquele evento ele tenha a sua cara, ele foi feito para você, ele é um cardápio Personalizado, né? personalizável, ele foi elaborado para você, né? Uhum, Então o sentido do exclusivo é exatamente esse. Ninguém vai ter o igual ao seu. entendi. E aí, quando você fala um evento exclusivo, você deixa isso muito para a ideia do contratante. Então, por exemplo, eu quero fazer um evento exclusivo da temática japonesa, eu quero fazer um evento exclusivo com comidas típicas do Havaí, enfim, como é que é? Você fica aberto a essas sugestões? Você faz a oferta? Como é que funciona? Então, hoje o cliente a gente trata muito pelo WhatsApp, né? Mas eu gosto muito dessa troca de ideia. Então eu passo as opções de cardápio que eu tenho, porque são opções infinitas. Se eu passar tudo que a gente tem, É uma análise primeiro que eu não vou combinatória, né, conseguir, a gente também. vai confundir mais o cliente do que ajudar. Então eu Sim. passo uma base ali.
Mas sempre gosto desse retorno dele, do que ele gosta, e de repente a gente marca uma conversa, uma reunião pessoalmente, e ali a gente começa a conversar um pouquinho sobre o tipo de gosto, sobre algum detalhe que ele gosta na decoração, alguma coisa do tipo, e a gente vai personalizando e fazendo ficar a cara dele ali. Legal. Então, por exemplo, a construção da contratação do seu serviço, ela passa primeiro por uma anamnese, né? Não é Sim, não, uma lista de produtos e tá aí. Não, não, cara, não, como é que você é, o que que você tem, como É é por como... isso que é exclusivo mesmo, porque a gente, né, gosta de trocar essa ideia, tem uma série de perguntas ali que eu vou fazendo, e assim, seja qual for o evento, é um dia muito especial para a pessoa, né? Seja um Sim, casamento, um aniversário, é um dia. E é nada mais justo de que seja perfeito, né? Então a gente tem que ter esse retorno do cliente para entender um pouquinho do que realmente vai fazer sentido para ele. entendi. E aí a gente está falando, quando fala de exclusivo, é personalizado. Mas aí eu remeto a uma questão de tradicional. Então, por exemplo, se eu quero algo personalizado, mas com entregas de alimento do visual tradicional, você acolhe. Sim, sim. Não há, a gente está falando de exclusivo, não é exótico, né? É diferente, Não, né? é Ah, diferente, legal. né? A gente trabalha com o tradicional, e se tiver que trabalhar com exótico também, mas o que mais a gente vende é o tradicional, né? Mas Uhum. exclusivo no sentido de aquele evento ele vai ter mais a cara do cliente contratando. Entendi, entendi. Você teve alguma, é, dentro desse portfólio que você já viveu, seja lá com 14, já com a sua parceria, ou então já fazendo a sua caminhada com as próprias pernas, qual foi o pedido assim mais exótico, mais ousado ali que você teve, cara? Eu acho que eu não tive muitos pedidos exóticos, assim. E talvez logo no começo, assim, quando a gente começou, uma moça pediu para poder fazer um canelone de carne desfiada. E a gente Oh, atendeu esse pedido, não é algo muito muito, comum, mas a gente acabou atendendo, né? pô, legal, É. bacana. Mas assim, a gente gosta de atender também o pessoal. Vegano nem tanto, porque como a nossa cozinha, a gente não produz só produto vegano, não, né, de produção vegana, então não tem como a gente ficar produzindo produtos veganos. Então a gente é vegetariano, eu tenho um atendimento agora para poder fazer almoço, que tem pessoal que é vegetariano, pessoal que não pode com glúten, com açúcar, então a gente está sempre atendendo o pessoal assim. Você entrou no assunto que eu ia perguntar. A questão do glúten, eu acho que a panela não pode ter, né? Exatamente, a gente Tem tem que que ser só ter para aquilo, panela, né? utensílios que são utilizados, entendeu? E É, até por isso que para mim não faz muito sentido, respeito muito e admiro quem é vegano, mas acho que é um estilo de vida, né? Não é acho só, não está relacionado somente à gastronomia, né? Uhum. Mas vocês atendem. Os veganos, Isso, a gente tenta explicar essa situação. Se fizer sentido para eles, sim, tudo sem bem. problema algum. Legal, bacana, bacana. Cara, eu queria te fazer uma pergunta agora falando um pouco mais da sua equipe da logística, né? Como é que você prepara a sua equipe e a sua logística para garantir que a experiência aconteça? Então, como é que é? Aí eu estou falando mais de uma parte da porta para dentro, né? Uhum. Como é que é a sua equipe? Como é que você faz esse preparo? Como é que é o dia? Porque você falou que não é só a gastronomia. Quando a gente fala de buffet, ainda mais buffet exclusivo, e aqui eu falo para vocês, o Conexões que Impulsionam, a JR é o buffet que é parceiro do Conexões que Impulsionam. Então, qualquer edição que você for dentro desse ano, você vai ver a excelência na gastronomia. É excelente. Eu falo que não é porque estou na tua frente, já falei isso, falo abertamente. Pô, sou fã do trabalho deles. E você vai ver que é muito bom, é muito bom. E não só a alimentação, é também o visual, né? Você faz uma Sim, questão de ter ali uma organização, uma fluidez, e é um molho aqui, e o cara já tem que entra de ser um. tudo muito É uma bem logística muito bem pensado. pensada, né? Como é que funciona isso da porta para dentro? Como é que você treina a tua equipe em relação a isso? Bom, na verdade, hoje a minha equipe sou eu e minha esposa, né? Até 2 semanas atrás, o nosso trabalho ele era muito caseiro, né? Quando nós começamos, nós tínhamos uma cozinha pequena, uma geladeira de uma porta só, Legal. daquelas que você abre, tem um freezerzinho pequeno, um fogãozinho de 4 bocas. Trabalhamos alguns meses e vimos a necessidade de aumentar o nosso Aumentar. espaço. E aí nós fizemos uma reforma na casa, aumentamos a cozinha, trouxemos mais freezer, fizemos uma bancada. E já não estava comportando mais, né? Então, Que doce recentemente, amargo, né, meu amigo? É isso, maravilhoso, né? Então, a gente já começou a correr atrás, graças a Deus, 2 semanas atrás nós conseguimos alugar um espaço
e a gente Entendi. separou casa de trabalho, né? Então lá tem o meu depósito, tem a minha cozinha toda equipada. Estou montando um espaço lá para receber você que é cliente, você que é cerimonialista, para poder fazer degustação. Então vai ficar super bacana. Em breve vocês vão estar vendo esse novo lugar. Então, até 2 semanas atrás era muito caseiro. E quem faz, né, essa parte da logística, essa parte do interno, da produção, tudo é feito por mim e pela minha esposa, né? A parte de salgados. A gente tem parceiros com doce e tudo mais, mas a parte de salgado é tudo nosso ali. Uhum. Então sempre foi tudo muito, muito caseiro. A gente, quando fecha um contrato, a gente já tenta fechar todas as informações possíveis de uma vez, de horário, a quantidade de clientes, de convidados, porque tendo todas essas informações com antecedência, eu já consigo me adiantar, já chamar a equipe para poder trabalhar, porque os que trabalham comigo no dia do evento são freelancers, não São são freela. pessoas fixas, né? Então eu tenho que me adiantar nesse sentido. E aí a gente vê a necessidade de a quantidade de horas que a gente tem que chegar com antecedência, vai no dia anterior, faz uma visita técnica para poder ver o que a gente precisa levar, se é possível realizar aquele tipo de serviço, porque nem sempre o serviço que a pessoa quer dá para poder realizar no espaço que ela está Imaginando, né? Porque uma imaginando, coisa é na né? cabeça do E cara aí a gente e... precisa trocar essa ideia, falar, olha, aqui não dá para fazer isso, mas dá para a gente alterar para isso aqui, e a gente tem que ir fazendo alguma troca ali. Pô, legal. Então é bom essa dinâmica de logística é com um mago, pô, é com um artista. Isso Exatamente. é o melhor do mundo, né? Legal, cara. Muito legal. Jean, muito bacana. Deixa eu tirar uma dúvida. Quando a gente fala, então, de evento exclusivo, você tem algum público, um cliente ideal? Ou qualquer um pode pegar? Quando eu falo qualquer um, por exemplo, eu vou fazer um happy hour na minha empresa. Vou fazer a festa de 10 anos da minha empresa, ou vou fazer o aniversário de 15 anos da minha filha. Eu quero fazer um petit comitê na minha casa e gostaria disso. E um outro ponto, você trabalha só com comida ou você associa bebida? Tipo, vou fazer um queijo e vinhos na minha casa, eu queria você como referência dessa apresentação. Uhum. Como é que é isso? Quem é o seu público? Então, a gente atende o público de uma maneira geral, mas a gente quer atingir aquele público que gosta de um bom atendimento, que gosta de uma boa gastronomia, e a gente também agrega a bebida no nosso cardápio, seja ela alcoólica ou não. Recentemente a gente lançou num espaço onde eu tenho uma parceria, no Tree House, um bar, onde a gente serve lá, a gente tem uma carta de drinks, então a gente está associando isso também ao nosso serviço. Hoje, exclusivamente, é para nossa parceria, lá com o Tree House, com a Lídia Rezende. Mas a gente tem outros, né? Cervejas, de vinho, espumante, tudo isso a gente agrega no nosso cardápio Você também. consegue fazer essa entrega. Sim, conseguimos sim. Então você consegue, se é exclusivo, você faz, né? Exatamente. Bacana, legal. O que você percebe dentro dos eventos que você já fez que mais surpreende os clientes? Que você entende que é aquele seu toque diferencial, que tem ali um retorno que, pô, já, isso foi legal. Eu sempre falo com a minha esposa, né? A gente vende sonhos e experiência, né? Legal. E a experiência, ela agrega muita coisa, né? O visual. Eu acho que a pessoa, quando é convidada para um evento, ela já está lá imaginando, e aí já começa a experiência de como é que vai ser, o que vai ser servido. A experiência já começa aqui dentro da cabeça dela. Depois, quando ela chega, tem o visual, depois tem o cheiro, tem a apresentação do prato. Mas eu acho que o que mais surpreende as pessoas realmente é a qualidade, o sabor, a apresentação daquilo que a gente está levando e o nosso atendimento. Bacana. Esse é um mercado bem agressivo, né, meu amigo? Esse é um mercado que, pô, você tem uma margem enxuta, você tem que fazer uma boa compra e tem que fazer uma entrega muito boa. Você acredita que esses diferenciais é que te destacam no mercado em relação a isso? Sim, eu acredito que sim. Bacana, muito legal. E é curioso, na verdade não é curioso, é muito bom você ter o artista, né, que no caso é você e sua esposa, à frente literalmente do processo. Porque você garante uma qualidade, por mais que tenha frila, você garante que, pô, ó, é o olho do dono que está aqui te olhando e Exatamente. vamos lá e faz o que precisa ser feito, né? Isso é legal. Cara, tem uma pergunta aqui muito bacana. Eu queria entender como é que você percebe que a comida conecta as pessoas, especialmente em momentos especiais. Como é que você tem essa noção de que isso acontece? Eu acho que tem muita a questão da. Como é que fala? Do. Você acabou de falar agora há pouco. Conecta? Não, da afetivo, Ih, agora me peguei. gastronomia afetiva não. É outra coisa que você falou agora. Lembra que você falou da casquinha?
Memória afetiva. Da memória afetiva. Tem muita questão da memória afetiva, mas eu acho que o que mais conecta, assim, é o fato de que a gente faz uma coisa muito bacana. A gente pega. Eu sempre, na troca com o cliente, eu falo, pô, fala um prato que você gosta, que você comeu, que você gostou muito. Ele fala o prato. A gente faz uma Boa, releitura daquele prato boa, cara. e ele não vai ser um prato, ele vai ser um canapé, ele vai ser, né, de repente um verrine, alguma coisa do tipo. E é isso que faz essa conexão, assim. A pessoa, de uma forma diferente, ela não espera, ela vai comer aquilo e lembra daquele prato que ela comeu. Isso é uma conexão muito bacana. Pô, legal. Isso para mim tá muito parecido com, por exemplo, quando você leciona, aí a classe faz. Ah, todo mundo Exatamente, junto, é né? isso aí, é isso Pô, aí. peguei os caras, É né? isso aí. Maneiro, A muito ideia legal. é essa. Muito legal. E como é que você. é, o que que ninguém vê, mas faz toda a diferença no bastidor de um evento como esse padrão? O que que acontece porque a gente está falando aqui da experiência, da conexão, do o cara voltar para casa com aquela memória afetiva latente, mas o que que acontece no bastidor? Qual que é o corre que ninguém vê, né? Eu acho que, primeiro, uma frase que eu sempre digo para minha equipe, né? Quem tá um passo à frente nunca tá atrasado. Então a gente tem sempre que estar um passo à frente, né? Legal. Tem que se manter organizado. Eu sempre falo que o pior do evento é o antes. O evento é o mais fácil de tudo. Depois que tá rolando ali, tudo flui, Quando você fala né? de antes é o mise en place, é Isso, organizar. toda a organização, durante a semana do evento, é uma semana muito, muito corrida, principalmente quando a gente tem mais de um evento. Então, o fato de ter expandido um pouco mais a nossa cozinha agora vai nos ajudar bastante, porque agora a gente tem espaço para estoque agora. Então, na semana, a ideia é que na semana dos eventos, a gente seja mais focado nos detalhes e menos na cozinha, que a cozinha a gente já consegue preparar, com antecedência. Então, a ideia é essa. Mas o diferencial mesmo ali, o que tá no bastidor ali é a organização. Tem que ser bem organizado. Entendi. A organização é 50% da vitória, né? Eu acho que é uns 90% da vitória. É. A organização é primordial, assim, no nosso trabalho. Entendi. Aí quando você fala, aí mise en place, fala um pouquinho pra Também é gente. a questão do mise en place, a questão da forma como a gente guarda todos os utensílios, tudo tem que estar identificado. Eu trabalhei muito tempo na área do transporte, então nós lá tínhamos o 5S, né, na Ah, empresa onde sim, eu trabalhei, perfeito. então isso foi algo que eu Levou eu para levei também, gastronomia. porque a gente tem que ter tudo à mão ali, para ninguém ficar procurando nada. Então, quando a gente chega, a E primeira evitar coisa. desperdício também, né, Jean? Exatamente, evitar o desperdício. Então, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente vai fazer é se organizar, colocar tudo de maneira em que a gente consiga achar com facilidade, ninguém tem que ficar abrindo caixa. A gente tem caixa descartável, tem caixa só para bandeja, tem caixa só de jarra. Então, a gente colocar tudo de maneira que esteja muito à mão e que ninguém tenha que ficar procurando nada. Pensou, tá aqui. Perfeito. Cara, a gente estava falando dessa organização, isso remete muito a uma questão também de sustentabilidade, porque, por exemplo, no final de um evento, você tem um monte de caixa, um monte de descartável que vai embora, e até mesmo comida, né? Como é que é essa pegada sustentável num evento como esse? Como é que você trabalha isso? Dá para trabalhar? Como é que flui essa dinâmica? Dá para trabalhar assim. Hoje em dia a gente não tem, né, não trabalha isso de maneira, vamos dizer assim, com excelência, mas a gente sempre faz uma separação né, de latinha com garrafa PET, sobra de comida. Tem coisas que a gente consegue reaproveitar, como, por exemplo, sobrou um pão. O pão a gente consegue torrar ele, fazer uma farinha de rosca depois, mas a gente não pode, por uma questão de segurança alimentar, a gente não pode fornecer a comida para o cliente levar depois que acabou o evento, mas é por uma questão de segurança alimentar. Mas para o pessoal da equipe, alguém quer levar alguma coisa, a gente acaba Fica liberando tranquilo, ali. né? Entendi, entendi. De todos os eventos que você fez até hoje, qual foi o que mais te marcou e por quê? Olha, tiveram vários aí eventos que me marcaram. Pergunta Tá, extensa mas eu vou, dessa, eu vou né? falar um aqui. Nós fizemos um casamento no ano passado. É, arrisco até dizer a data, dia 20 de abril de 2024, casamento da Carol. Um abraço pra você, Carol. E foi uma virada de chave, assim, na minha vida, porque, como eu falei, eu trabalhava numa transportadora e até 13 de abril eu trabalhava na transportadora e fazia o serviço, prestava Entendi. o serviço de buffet. Então era muito puxado. Eu trabalhava, fazia um 12 por 36, era muito puxado.
E eu estava muito preocupado com a questão da festa da Carol, porque ela super confiou na gente. Nós servimos lá 7 pratos, foi tudo empratado, foi tudo muito bacana, tudo muito bonito. Pô, maneiro. E era a primeira vez que a gente estava fazendo um serviço, né, dessa qualidade. E aí, na semana anterior, eu fui demitido do trabalho. Isso é algo que eu queria, mas eu estava esperando no momento, e aconteceu. E aí eu trabalhei firme nesse evento da Carol. E aí foi um espetáculo, assim. E ali foi a virada de chave mesmo, foi onde tudo mudou ali. Para mim foi o evento que mais marcou, assim, na minha vida, eu diria que foi esse mesmo. Pô, legal. E com uma complexidade, né? Muito 7 pratos complexo, muito dentro. complexo. Pô, E assim, foi espetacular, foi tudo muito estudado, tudo. Até ela mesma acabou se surpreendendo depois. A gente testa tudo antes, faz os empatamentos, não dá certo. Tem a questão das louças que tem que combinar também com o tratamento, então foi muito bacana. pô, legal, legal mesmo. Cara, uma coisa curiosa, né? Não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus, né? Então, pô, Eu sempre, né, dou graças muito a Deus, porque eu falo que tudo isso só acontece por Ele mesmo, né? Mas é isso, é tudo no tempo dele, né? é. Eu faço, às vezes a gente reclama, murmura um pouquinho, mas eu sempre faço esse exercício de olhar para trás, né? Onde eu estava e onde eu estou agora. Então é tudo no tempo dele mesmo. E tem que estar um passo à frente, né? Porque pelo menos Sempre você está preparado, né? exatamente. Olhar para trás é sempre um passo à frente. Exato. Aí vamos pensar, então vamos seguir nesse caminho e entender agora que você está falando com alguém que está querendo entrar nesse mercado. O que que você falaria para essa pessoa? Então, diferente de você, que teve uma história desde os 14 anos e tal, tem alguém que fez um curso de gastronomia, que entendeu que isso faz sentido para a vida dele, independente da idade, se está empregado ou não, e que está querendo entrar nesse mercado. O que que você falaria para essa pessoa? Bom, acho que primeiramente acredite em você mesmo. Acho que é o principal conselho que eu poderia dar. Mas não entre nesse mercado assim, né, sem saber de muita coisa. Tenta fazer um curso, entender um pouquinho do que você está querendo entregar, seja na gastronomia, seja tem que entender um pouquinho da questão das finanças também. Mas é isso, estude bastante, porque é como o Leonardo falou, é um mercado agressivo, e você tem que estar bem preparado para poder entrar. Legal. Então, o conhecimento nunca é demais. Na verdade, Nunca, nunca. é sempre Aliás, que é necessário, né? algo que não pode Não pode parar de parar, né? maneira alguma. Bacana. Agora, você tocou num assunto que eu queria voltar um pouquinho, se você não se importa. Vamos lá. Porque eu conheço a JR dos eventos do Conselho Tal, Uhum. né, do Conexões que Impulsionam, e eu vejo ali aquele buffet de petisco, né? Você falou que faz empratamento, fez 7 tipos diferentes no evento da Carol. Fiquei com ciúme da Carol. Pô. Então é. É aí Não, que entra a questão do exclusivo, que a gente precisa entender, né? Ali no Conselho Tal é uma maneira que a gente tem de fazer com que as pessoas se levantem das mesas, que ali promova esse encontro das pessoas na mesa. Mas às vezes tem um evento que é mais formal. No caso da Carol, era um um casamento, né? casamento. Uhum. E ela queria algo bem bacana, então a gente conversou um pouquinho sobre. A gente serviu uma truta com molhinho de amêndoas, ficou super bacana. Então a gente precisa entender um pouquinho dessa necessidade do cliente para poder estar entregando. E aí vai variar. O cliente, olha, eu quero uma festa mais dinâmica, então vamos fazer uma ilha gastronômica. Ah, poxa, eu prefiro, né, que o pessoal fica mais sentado. Vamos fazer um coquetel, vamos servir o empratado também. A gente tem a opção também da ilha gastronômica que vai promover esse encontro entre os convidados. E por que que é bacana? Porque vem muita gente de longe, muita gente que não se fala há muito tempo. Então, o estar ali, né? Enquanto a pessoa vai se servir, encontra com outro, bate um papo, senta, volta lá de novo, encontra com outro. Isso é muito bacana. Então a gente pode fazer a ilha também e depois servir o prato empratado ali também, fica bem bacana. Pô, que legal. O que você está falando é muito bacana porque a gente entra numa jornada, né? Qual que é a jornada do evento? Então, vamos imaginar, eu quero fazer um jantar, mas eu quero que depois do jantar as pessoas se conectem. Então, pô, eu vou primeiro começar com o empratamento, que todo mundo senta com calma, se alimenta, mas não pode ficar, que, caraca, eu comi pra E a caraca. gente tem que fazer algo mais Tem que fazer leve, né? algo Mais mais leve, tranquilo, aí depois vai para uma ilha onde tem uma conexão, a galera Isso, troca uma exatamente, ideia, depois vem uma pista de dança com um drink, pá. Exatamente, tudo Cara, agregando, que é legal. música, é bebida, é comida, Isso tudo, que eu ia falar. decoração, tudo tem que agregar É, é, ali. um, é uma sinergia, né, meu? É Sim, quase uma orquestra, né? Pô, o cara exatamente. da alimentação, o cara do buffet, o cara da luz, o cara do som, E a todo gente mundo. tem que saber falar um com o outro, tem que saber se comunicar. Além da organização, a comunicação é algo que é muito importante também.
acho que em todo tipo de trabalho, no nosso não é diferente, né? Comunicação é muito importante. A gente saber falar com os outros profissionais que estão ali prestando serviço também, para todo mundo combinar horário certinho. Tem um pessoal de uma banda que eu não me lembro o nome agora, é o pessoal da Lilian, da Lívia, aliás, e é quarteto. E é muito interessante porque ela sempre vem conversar com a gente e fala assim, pô, Jean, que hora você vai servir isso ou aquilo, que aí de repente a gente toca uma música mais agitada quando estiver mais tranquilo, Ó, e que quando você for servir legal. o jantar, a gente vai numa coisa mais Mais tranquila. Então tranquila. essa comunicação ela é muito importante. Pô, legal. Ó, o Jean deu a deixa, eu vou falar com vocês aqui. Comunicação assertiva é o tema do próximo evento do Conexões que É isso aí. Impulsionam, no dia 29 do Providencial. 4, exatamente. É na próxima terça-feira, para você que está assistindo isso e que ainda dá tempo. Os ingressos estão disponíveis dentro da bio do Conselho Tal, então é @conselho.tal com 2 L's. Vai ser um tema é um tema bem interessante, mas se por algum acaso você estiver vendo esse vídeo depois que passou essa data, fique tranquilo que vai estar disponível tanto a palestra quanto o e-book que vai ser disponibilizado lá na nossa plataforma do Kiwify. Então, Jean, o papo tá bacana, tem muita coisa para explorar, mas a gente vai precisar encerrar, mas eu queria que você, se puder, cara, em uma frase, fala o que a pessoa que está ouvindo a gente, ou a pessoa que ainda vai contratar o seu serviço, pode esperar de um evento exclusivo. Eu acho que pode esperar, de fato, um sonho, né? Será a melhor experiência da sua vida. Aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou, a gente vai entregar além daquilo que você tá esperando. Porra, rapaz, tranquilo. Eita, velho. Jean, muito obrigado, cara, Eu que pelo teu agradeço a tempo. oportunidade. Obrigado por ser parceiro do Conselho Tal na iniciativa do Conexões que Impulsionam. E obrigado por dividir aqui toda a sua experiência e incentivar aquele que também está dando seus primeiros passos, um par que está vendo você e vendo as dificuldades, os desafios que são. É interessante ter essa oportunidade aqui no mercado de Resende e ao redor. Então, eu acredito que você vai ali, alcança a Volta Redonda, Barra Mansa e está disponível para isso. Deixa, por favor, as suas redes sociais para quem quiser entrar em contato direto Então, contigo. nosso Instagram aí é @jr.eventos. Aí é só seguir lá e ver o nosso trabalho. Já tem bastante coisa. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo. Se você acreditou que esse conteúdo tem valor, por favor, curta, compartilhe, deixe seu comentário que a gente vai ou dedicar para o Jean ou buscar algo que satisfaça o seu interesse. Um grande Tchau, abraço, tchau, até gente. Um mais. Tchau, abraço. tchau. Valeu, irmão. Fechou? Pô, show de bola.